Muito bem. E nosso assunto de hoje será o Simple Present. Simple Present. Este assunto costuma causar algumas dúvidas. Por quê? Porque você vai perceber, às vezes, que você lê a frase de um jeito e, em outra situação, aquele mesmo verbo que você leu numa frase, ele está escrito de uma forma diferente. Aí alguém pode dizer, eita, lá vem o professor de novo falar do pronome pessoal. Pois é, o dia que eu estiver dando aula e todos souberem o que é, eu não falo mais. Pessoal, vamos prestar atenção, os pronomes pessoais são essenciais para que vocês consigam falar inglês. Então lá, I, you, he, she, it, we, you, they. E lá, vamos reconhecer aqui a terceira pessoa, que é uma coisa bem estranha, porque a terceira pessoa no inglês são 3 pessoas. Lembra? Todas as aulas. Quem é a terceira pessoa? He, she, it. Acabou. Lembrou disso? Esse assunto de hoje fica super simples. Olha lá. Terceira pessoa do singular é he, she e it. Tá bom? Vamos iniciar aqui, então, as regras. Vamos conhecer aqui as regras que nós utilizaremos para saber o que vai mudar na terceira pessoa. Olha lá. Verbos que terminam em O, S, X, CH ou SH vão receber um ES no final do verbo. Vão receber um ES no final do verbo, tá bom? Verbos que terminam em Y, mas antes do Y vem uma vogal. Ah, nesse caso você acrescenta apenas S. Ah, verbos que também terminam com Y, mas antes do Y vem uma consoante. Você vai tirar o Y e colocar no lugar IES. Verbo have, que é uma exceção. O verbo have, ele é o único que, em vez de aumentar, ele diminui. Então, o have, que antes tinham 4 letras, vira has, apenas com 3 letras. Verbo to be, nosso querido e amado mala verbo to be, que as pessoas dizem que não entendem. Talvez esse seja o motivo, porque o verbo, quando não está sendo conjugado, só tem uma forma e depois ele tem 3. Se você chega no 9º, no 8º, no ensino médio e ainda não sabe o verbo to be, é porque você não estudou inglês, você estava apenas enrolando, tá bom? Aí vamos lá. Os demais verbs, os demais verbos. Se o verbo não está encaixado em algum desses exemplos que eu dei aqui acima, é só colocar S no final, que vai dar certo. Lembrando, viu? Essas regras são para a nossa terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? He, she, it. Tranquilo? Então, vamos aqui para alguns exemplos de cada um desses casos para que vocês possam entender melhor. Sempre lá, nossa tabela, nossa terceira pessoa. O primeiro verbo que vamos ver é o verbo to go. To go. O verbo ir. Tá bom? Então, eu sei que ele só vai ser mudado aqui, só vai ser conjugado, só vai sofrer uma declinação na terceira pessoa. Como é que fica, então? I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Pode repetir aí da sua casa, viu? Não tenha vergonha, não. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Nosso verbo ir, pode ver aqui, ó. Se acabou com O, você colocou apenas ES na terceira pessoa. Seguindo, nosso próximo verbo, to kiss. To kiss. Nosso verbo beijar, tá bom? Então, nós temos lá I kiss, you kiss, he kisses, she kisses, it kisses, we kiss, you kiss, they kiss. Por que colocou ES, professor? Porque o verbo acabou com S. Olha lá, vai se ligando na nossa regra. Nosso próximo verbo, verbo to fix, consertar, ok? To fix, consertar. Então, como é que fica? I fix, you fix, he fixes, she fixes, it fixes, we fix, you fix, they fix. Alteração, ó, apenas é S. Por quê? Porque o nosso verbo acabou em X. Mais um caso. Nosso verbo agora é o verbo teach. 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 Causa muita confusão, teach.
Porque teach é lecionar ou ensinar. Na verdade, quando você está falando teacher, você não está falando exatamente professor. Você está dizendo que a pessoa é um lecionador, um ensinador, alguém que dá aula. Porque em inglês existe professor, mas não necessariamente o professor é aquele cara que dá aula. O professor é mais um status, é alguém que pode ser um orientador numa faculdade, é alguém que pode exercer um cargo da educação, não necessariamente aquele que está na sala de aula. O que está na sala de aula, dando aula lá, é o teacher, é o ensinador ou o lecionador. Então, como é que aqui o verbo ensinar vai ficar? I teach, you teach, he teaches, she teaches, it teaches, we teach, you teach e they teach. Então, eu ensino, você ensina, ela ensina, ele ensina, ok? Muda aqui na terceira pessoa, ganha ES. Qual foi a regra? Ah, porque acabou em CH. Acompanha as regras lá, anotando tudo. Nosso próximo verbo, to wash, to wash. Nosso verbo lavar, ok? Lavar, to wash. Inclusive é engraçado, nós temos o costume aqui de dizer que vamos dar um banho no cachorro ou no porquinho. Quem tem um porquinho em casa, até que eu acho bem difícil que alguém tenha um porquinho em casa. Bom, mas se você for lavar o seu cachorro, o seu gato ou o seu porquinho, você não vai dizer que vai dar um banho, não é um bath, é um wash. Você vai lavar o seu porquinho, tá bom? Então, ó, I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, you wash, they wash. Nosso verbo lavar, ok? Continuando. O verbo agora é o verbo to play. To play. Sempre que o verbo acabar em Y, precisaremos ter um pouco de atenção. Lembrando só que play é jogar, tocar ou brincar. Temos os significados aí principais para o verbo to play, tá bom? Então, se eu estou vendo que o play acaba em Y, mas antes do Y tem uma vogal, o que eu faço? Ah, professor, eu coloco apenas S. Então, I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. E pense, esse Ronaldinho Gaúcho playava demais, viu? O cara era bom. Agora, nosso verbo é o to cry. To cry, chorar. Cuidado, olha aqui, ó, dá uma vontade de colocar só o S, igual a gente fez em play, só que antes do Y aqui, eu tenho uma consoante, eu tenho a letra R. Se eu tenho uma consoante antes de Y, o meu Y vai ter que desaparecer e entrar IES. Então, se eu vou dizer chorar, que eu choro, I cry, você chora, you cry, ele, ela ou isso chora, he, she, it cries. Nós choramos, we cry, vocês choram, you cry, eles ou elas choram, they cry, certo? Sempre muita atenção com o Y. Agora, o verbo que causa uma confusão aqui, o verbo have. Por quê? Porque o have, ele modifica muito a forma dele. Ele tinha 4 letras e agora vai ter apenas 3. Tá bom? Então, ó, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Eu tenho, você tem, ela aqui tem um dragão, e assim a gente vai. O verbo have é o único que diminui ao invés de aumentar. Beleza? Para finalizar aqui nossos exemplos, o nosso bom e velho to be. Por que vamos finalizar com to be? Porque, pessoal, ele muda muito. Ele não muda apenas na terceira pessoa. Ele vai mudar também na primeira. Então, ó, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Sim, eu sei, isso vai contra aquela regra que a gente está vendo agora. Por isso que o verbo to be é um verbo tão irregular, tão diferente, ele tem que ser tratado aqui também. Tá certo? Assunto bem fácil, aliás. Não se preocupe muito também em decorar, não. Copie. Quando você estiver copiando, já vai ajudar muito na sua memorização. Ok? Thank you for watching the video. I hope to see you here at the next class and see you later.